Olá, e aí, tudo bem? Pois é, eu quero falar com você agora sobre um assunto diferente, né? Tem me chamado a atenção para uma palavra que eu comecei a ouvi-la de talvez uns 3 anos, 2 anos para cá. E de lá para cá tem sido um tanto recorrente. Mas a considerar o que seja o sentido, né, da palavra em si, eu não sei porque eu já não ouço ela há muito mais tempo, né? Por quê? Porque se trata de uma palavra que justifica algo que eu particularmente já vinha me relacionando com isso, praticamente desde que eu me entendo por gente, né? E eu sei que esse é um dos grandes males da humanidade. Hoje eu sou Jorge Reis, sou psicoterapeuta master, né? Especialista em transtornos emocionais graves. E eu ajudo pessoas a se libertar das travas emocionais, né? Das dores que carrega, né? Causado por transtornos, por marcas emocionais vividas na sua infância, na sua adolescência, enfim, na sua vida até a data de hoje, né? A sua vida atual. Então, que palavra é essa, Jorge Reis? O que ela tem de interessante, tem de comprida, grande? Procrastinação. Talvez para você não seja muita novidade, mas a grande novidade para mim, que quero dividir isso com você, né, em busca de sempre garimpando, né, prospectando coisas que possam ajudar, agregar na nossa terapia, no nosso tratamento. E há pouco tempo consegui agregar um treinamento na última fase do nosso treinamento, né, do nosso tratamento, que é na fase futuro, na potencialização, que é a última das 5 fases do nosso tratamento, né? Do nosso tratamento terapêutico. Então, lá nós falamos de leis sistêmicas. E qual é a novidade em relação à palavra procrastinação? Essa palavra, a partir do ano de 1500, ela passou a fazer parte do vocabulário europeu, acredito que sim, né? Não, francês médio, né? E a partir daí ela tem todo um significado, né? Tem aquela coisa do crastinação, né? Crastinare e tal, e que tem significados assim extraordinários, ou seja, todas essas palavras elas têm origem no latim, sendo que a partir de 1500 é que ela passou a fazer parte do vocabulário europeu. Então o que acontece? Essa palavra, como o nome já diz, a tradução do nome procrastinare quer dizer deixar para depois. Castinare, postergar, deixar para amanhã, né? Ou seja, qual é a relação que tem dessa palavra no contexto psicanalítico? A questão é o seguinte: a procrastinação em si, como o nome já diz, a tradução já diz, ela tem a ver com falsas crenças. Poxa, Jorge, que estranho. Temos hoje na internet pessoas explicando a procrastinação até com base científica, com um cunho totalmente voltado para pesquisas psicológicas, né? Tem a ver com fundamentos totalmente de inconsciente, só que ninguém explica com essa coisa de falsas crenças. Eu nunca ouvi ninguém relacionar
a procrastinação a falsas crenças? Pois é, então agora você está vendo e ouvindo. Eu estou relacionando a procrastinação a falsas crenças. Com base em um estudo feito, né, por Albert, sei lá das quantas. Não consigo lembrar o nome dele. A procrastinação, ele fez um estudo muito bom, é um alemão, inclusive, né? Ele fez um estudo extraordinário sobre isso, aonde ele justamente acaba relacionando a procrastinação à lei sistêmica. E nenhuma dessas partes da lei sistêmica, né, acaba falando sobre a lei do pertencimento. E uma coisa está totalmente ligada à outra. Por quê? Porque a lei do pertencimento tem a ver com o seu ambiente, com o lugar onde você vive, sabe? Com o seu um network assim mais voltado para a sua base, né? Não vamos focar na questão network, que aí já tem um cunho mais voltado para relacionamento, né? Mas é mais voltado para a sua base, a sua área natal ali, a sua área, né, de berço. E o que é que tem a ver crenças com pertencimento? E justamente, olha o gancho. As frases que você ouviu quando criança, que incluía as palavras canalha, safado, moleque, enganador, que sugeria um cafajeste, entendeu? Sugeria alguém que não cumpriu com a palavra, né? Que não cumpriu com o combinado. Essas frases, né? O seu relacionamento, a sua familiaridade, a sua familiarização com essas frases ouvidas de formas tão aparentemente descontraída, né? sem nenhuma intenção de que aquilo tivesse alguma influência em você. Muitas vezes foi a sua mãe reclamando com seu pai, muitas vezes foi a sua irmã falando do namorado, muitas vezes foi o seu pai se comportando em relação a você, ou a sua mãe em relação a você, e aí aquilo começou a ficar no teu inconsciente como um mecanismo de autodefesa. Ou seja, quando alguém não conseguia cumprir com a palavra, ia lá e dava uma justificativa, dava uma explicação, ou seja, a velha desculpa, né? Então aquela criança, ela vai aprendendo inconscientemente aquela arte de se defender, né? Então ela vai criando aquela defesa e ela vai crescendo, carregando aquilo na sua inconsciência, se sentindo incapaz, fazendo determinadas promessas que não pode cumprir. Por quê? Porque as desculpas já estão gravadas no seu software, entende? E aí o que acontece? Quando o adulto, que você começa a se relacionar com responsabilidades diversas, aquilo começa a vir contra você. Por quê? Porque está em você, já está gravado em você. É o que acontece com os traumas que você vive no nosso reprocessamento, né? Sou especialista no método TRG, então durante a nossa terapia, né, no discorrer do reprocessamento, nós trabalhamos justamente isso aí, trabalhamos traumas que de alguma forma agiu sobre você de uma forma negativa.
E isso virou como se fosse uma falsa crença, né? E também, além de outras coisas, e aquilo acaba te transtornando. No caso do trauma, ele tem um efeito um pouco mais drástico, um pouco mais doloroso, um pouco mais pesado. Por quê? Porque enquanto o outro é apenas uma crença que vai lhe atrasar no seu processo evolutivo, o trauma ou um transtorno que você desenvolveu em função daqueles traumas, né, daquele comportamento, daquele tratamento que você recebeu, acaba que causando uma espécie de inflamação no seu inconsciente e no seu corpo. E aquela inflamação que fica ali aparentemente cicatrizada, porque dá uma sensação de que passou, virou a página, é coisa do passado, não tem que me preocupar. Lá na frente, é como se fosse uma doença, hipoteticamente um sífilis, que uma vez que você tem, ele vai permanecer no seu sangue. E você contraiu ele há 3 anos de idade, por conta de do sangue lá, do seu pai e tal, que ele tinha e passou para você, mas ele nunca desencadeou. Lá na frente, com 30 anos, você, de alguma forma, alguma coisa acionou aquilo ali e você passou a ter problemas de pele e tal, e aí quando foi ver era sífilis. Mas a partir de quando? Isso pode estar em você há 20 anos, 30 anos, 40 anos, só que agora, de alguma forma, seu poder imunológico provavelmente tenha baixado e aí acabou ele realçando. Então, é o que acontece com os traumas que você carrega. Vai acumulando, vai intensificando, chega uma hora que aquilo começa a reverberar em você de tal forma que você cai de joelho e não vai mais para canto nenhum. Ou seja, eu não preciso mais que uma gota de água para derramar um copo que já está cheio. Ou seja, naquela última gota pode ser apenas o cachorrinho do vizinho que morreu, foi atropelado, e a sua filhinha que gostava muito dele ficou chorando, você sentiu aquela dor e entrou em depressão. Como pode ser, infelizmente, a morte do seu pai, a morte do seu tio, a separação do seu marido, enfim, algo assim maior. Mas foi porque meu marido morreu. Não, aquilo foi a gota d'água. Se não fosse aquilo ali, podia ter sido algo, né, bem menor, mas como já encontrou um copo cheio, foi fácil transbordar. O que é que enche esse copo? Essas dores que você carrega, esses incômodos, esses registros de traumas vividos desde a sua infância, em muitos casos até desde a sua vida intrauterina, né? Principalmente para quem tem o traço de personalidade esquizoide, que é o primeiro traço de personalidade a ser mielinizado no ser humano. Todos nós temos 5. Sou especialista também em leitura corporal e comportamental. E desses 5, o esquizoide é o primeiro que é mielinizado ainda ali da 3ª semana até o segundo mês de vida, né? Então, nesse caso, esse aí já começa a ser influenciado desde lá de dentro. Uns bem mais, outros bem menos, mas todos nós somos influenciados desde esse período. Então, está aí mais ou menos uma explicação para o tratamento e a origem da sua procrastinação. Ou seja, esse cara ou essa garota que está sempre deixando para depois, né, tem todo o tempo para estudar para a prova, mas ela entende, a prova vai ser dia 28, ainda é dia 18, eu tenho tanto tempo para estudar, para que eu vou enfiar a cara no livro agora? E aí você fica ali e tal, vai fazer outra coisa, vai assistir um filme, uma novela que não tem nada a ver, não precisaria assistir aquilo, vai fazer algo que não tem nada a ver, vai bater papo, vai para a internet, olhar ali o TikTok, mas você tem que estudar para a prova. Mas tem muito tempo para frente, dia 28, dia 25 eu começo a estudar, que aí eu pego logo ali e tal, e chega dia 25 e dia 25 você diz que iria estudar e aí acontece algo importante, e aí você diz, ainda tem 2 dias, eu não preciso de 3 dias para estudar, seria bom, eu ia começar agora, já que tenho tempo, mas como eu tenho esse compromisso, tem um aniversário de fulano e tal, bora lá e tal, bora, e aí vai, daí a pouco, e volta aí no dia seguinte,
tem mais um compromisso, aconteceu de chover, a internet não está legal, e aí você vai, nossa, mas está chato fazer essas pesquisas. Nossa, mas olha, faz o seguinte, ó, deixa esse negócio quieto, ainda tem amanhã, já vai ser depois de amanhã, hoje ainda é 26. Então, fico tranquilo, vou ali assistir meu filme de novo e tal, e vai ficando, deixando. Quando chega no último dia, aí falta energia em tudo quanto é canto, e você não consegue estudar. E aí você vai ali para os livros, vai para uma coisa e outra, vai pegar arquivos que você já tem, que não depende da internet, aquela coisa, e sai ligando para colega, aquela coisa, aquele desespero, e infelizmente faz uma má prova, né, e acaba tendo um resultado que você não gostaria, mas a sua vida foi exatamente assim o tempo todo, né? Aquela casa que deixou para limpar de última hora, aquele emprego que deixou para mandar o currículo de última hora, enfim, tudo, até inclusive no seu próprio emprego, na sua casa, né? E tal, eu vou fazer, vou isso, vou aquilo e tal, e nunca faz. Isso está relacionado a você própria, tanto na lei do pertencimento, como você acaba pertencendo àquele ciclo e você de alguma forma não quer ser diferente dele e acaba trabalhando para boicotar, né? É uma espécie de auto-boicotagem, auto-sabotagem que você carrega para você não ser melhor do que todos que você ama. Aí você tenta não estudar, aí você tenta não prosperar, aí você tenta não ter um trabalho muito melhor, inconscientemente. Como também essa questão da relação sua com aquelas frases que já estão no seu inconsciente. Junta a lei do pertencimento com um terreno fértil, deu certinho. É como se eu tivesse que jogar um barro numa parede que está pintada com tinta óleo. Eu tenho que jogar esse barro na parede, ele é muito bom, está com um cimento muito legal, está com uma liga excelente, mas essa parede ela está pintada com tinta óleo. A tinta óleo é muito lisa, como o nome já diz, tinta óleo. Ela tem um perfil plastificado, ela não é porosa para segurar o corpo. Pode acontecer de segurar, se for uma quantidade bem pequena, pode, mas a depender do volume, não vai segurar, ela vai cair. Então, o que aconteceu? Eu fui lá, já tinha uma parede, né? Por conta do meu histórico, como se fosse uma tinta óleo, já é mais difícil de conseguir segurar alguma coisa, porque eu tenho todo um histórico que me protege de prosperar. E aí, quando vem as coisas, bate e cai. Ou seja, quando você resolve o que você tem a partir daqui para trás, essa parede que era de tinta óleo, é como se você viesse de lá e desse um tratamento com o thinner, né? Com o thinner, e que é aquela água raiz, né? Aquelas coisas que tira tinta, e trouxe ela, deu uma esfregada com a bucha para ficar bem porosa, para voltar àquela parede ainda e daí a pouco veio ainda com uma seladora, e deu que é para tornar mais aderente ainda, e aí acabou, você agora vem com uma outra tinta, ao invés da massa que você ia dar, você vem com a outra tinta e pá, aí ela encontrou um local favorável, um local preparado para receber aquela informação. E aí agora, juntando os dois, né, você com o conhecimento, com as oportunidades que vão surgir para você, a tendência é prosperar, é transbordar, é seguir. Por quê? Porque você já não tem mais o rabo preso, você já não tem mais aquelas correntes que te prende aquelas falsas crenças que você carrega. Conseguiu, como diria o grande e habilidoso Pablo Marçal, conseguiu disparar o drive aí? Virou a chave? Pois é. Então, é mais ou menos por aí. Bom, vamos ficando por aqui, né? Essa é a explicação.